eles não as entendem, as línguas, por isso vos enganam. Este é o tema que eu trago para esta manhã, o último domingo de janeiro para mim, convosco. Eu volto no dia 6 ou 7 de fevereiro. Então, Marcos 16, versículo 17. Marcos 16. Eu estou a abrir convosco para dizer que está tudo aqui escrito. Mas começa no 15. Para poder entender o contexto da palavra. Marcos 16, 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Deus abençoe. Estamos juntos, igreja? Eles não as entendem, as línguas, por isso vos enganam. Bom, a Bíblia nos diz que esses sinais seguirão aqueles que creem, cujo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Aqui, parece que o demônio foi dado uma liberdade, de modo que ele possa enganar os verdadeiros filhos de Deus, porque está escrito na Bíblia, certo? Agora, quais são essas línguas e como devem ser faladas? Quais são essas línguas? E como devem ser faladas? E como saberemos que estas línguas que estão sendo faladas hoje no mundo religioso, entre parênteses, igrejas evangélicas, são de acordo com as Escrituras? Como é que nós vamos compreender? Qual é a certeza de que a língua falada é dos anjos? Estão percebendo? Será que não há manufaturado nisto? Como Deus é Deus de tudo, então tudo que tem a ver com a Bíblia deve estar de acordo com as Escrituras. Estamos juntos? É a razão que somos as Escrituras afirmam. Porque tudo deve estar afirmado de acordo com as Escrituras. Agora, observe. Paulo disse: se um falar em língua e o outro interpretar, o que ele disse? Seja primeiro julgado. Se um fala em língua estranha, não é? O outro interpreta, então precisamos julgar para ver se isto que está sendo falado está de acordo com as Escrituras ou não. Porque tem se levantado muito hoje no nosso meio. Amados irmãos, vamos orar em língua estranha. A igreja toda está a orar em língua? Está de acordo com as Escrituras? Não. Nós vamos provar, segundo a Bíblia. Agora, não será uma citação da Escritura ou alguma coisa assim. Deus não repete a si mesmo. De repente o irmão está a começar a falar em língua, mas da maneira que está a falar língua estranha, ao mesmo tempo dentro desta língua está a falar das Escrituras. Esta língua não vem de Deus. Deus não pode vir e confirmar o que está escrito na Bíblia.
Porque tudo que está na Bíblia está de acordo com a vontade do Espírito. Os homens de Deus falaram inspirado por Deus. Mesmo que venha um anjo do céu para vir e confirmar a Bíblia, também este anjo seja anátema. Não está de acordo com as Escrituras. Porque isto foi inspirado por Deus. Entenderam? Escute. Mas será uma advertência para a igreja. A língua só pode ser usada quando Deus quer advertir a sua igreja. Ele usa um irmão para poder falar em língua. Uma mensagem de Deus que ele traz para o seu povo. Cujo dentro dessa mensagem alguém vai ter que interpretar. Diz. Mas será uma advertência para a igreja. Então, se um bom juízo diz, recebamos isto muito por 2 ou 3 testemunhas, que toda a palavra seja estabelecida, então a igreja recebe e se prepara para isso. Estão entendendo? Aí está. Diz. E se não suceder o que a pessoa falou em línguas estranhas, então é espírito sedutor. Se o que foi falado em língua não suceder, então é espírito sedutor. Então, se o que está sendo falado está de acordo e aconteceu, então diga que Deus está no nosso meio. Entenderam, igreja? Agora, por isso também, não tente forçar. Eu não poderia dizer eu mesmo ter olhos castanhos quando tenho olhos azuis, diz o profeta aqui. Tenho que estar satisfeito com os olhos azuis. Agora, é aí onde os demônios trabalham no campo de pessoas espirituais. Quando alguém tem dom da cura, ora, aprecia o dom de falar em língua. Aquele que quando tem dom de falar em língua, aprecia o dom de quê? Escute. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, soberbo por seus olhos, que, aquelas grandes coisas, Senhor, que está acontecendo, ativos, soberbos, amantes dos prazeres, mais do que amantes de Deus, ensinando as pessoas preceitos dos homens, ao invés dos mandamentos de Deus, tendo forma de piedade e nega o poder do Espírito Santo para fazer homens cheios do Espírito. O que essa igreja hoje tem feito? Tem ensinado as pessoas a profetizar. Esses homens avarentos têm ensinado as pessoas a falar as novas línguas. Homens que não são fiéis a Deus, amantes dos prazeres do mundo. Estão entendendo? Observe esses homens. Diz, homens cheios do Espírito, para fazer o regozijar, para fazer as lágrimas fluir dos seus olhos, para fazer sair e orar para os enfermos, para fazer falar em línguas e interpretar, para fazer profetizar o Espírito do Deus vivo. Eles simplesmente levaram isto para dentro de uma associação fraternal, ou algo assim, tendo a aparência da piedade e negando a eficácia dela. Estamos vendo? Os homens profanos que decidiram criar seus ninhos chamados igrejas, criaram suas leis, esforçando as pessoas, cultos de ensinar e profetizar, culto de ensinar a curar os enfermos, culto de ensinar a falar em línguas estranhas, esforçando. Ele parece que tem piedade, mas na verdade não tem a piedade. Não existe uma escola para ensinar o povo a falar línguas estranhas. É o que acontece nas igrejas chamadas evangélicas hoje. Não podemos proibir, sim, falar em língua estranha. É misto que isto aconteça porque é bíblico. É misto que isto aconteça porque está escrito. Está prometido nas Escrituras. Mas desde que haja intérprete e dentro da
da ordem. Estão percebendo? Eu vejo muitos irmãos, acabou prostituído lá, vai na igreja, está falando língua estranha. O pastor tem 4, 5 mulheres fora da tua mulher, mas chega na igreja, profetiza, fala, cura os enfermos. O Espírito Santo, o dom não é retirado porque você é pecador. Não! O dom continua, porque é dado sem arrependimento. Qualquer um de nós aqui pode ter dom da cura, mas você é ser hipócrita. Você pode ter dom de profetizar, mas você é um cão espiritual. Então temos que nos analisar a nós mesmos. Se o que nós estamos a levar é um verdadeiro evangelho ou um evangelho falsificado. Estão a perceber, igreja? Não é porque somos da mensagem. Não é isso. Eu sempre condeno isso. A mensagem deve estar em cada um de nós. Estão a perceber? Não é porque tenho saia comprida, cabelo penteado, diante da mensagem. Se o teu espírito não é igual ao seu cabelo, nada vale. Se o teu espírito não é igual à sua vestimenta, não é verdade. Tudo deve estar entre linha. Isso é assim diz o Senhor. Estão entendendo? Então nós temos que compreender isto. Mas cumprindo-se dia de Pentecostes, diz o Paulo, de repente veio do céu como um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado. Línguas repartidas pousaram sobre ele como que de fogo. Eles começaram a falar em língua. Repetiram isso, incompreensível, e bater e cuspir assim por diante. Entendeu? Vocês sabiam que Isaías profetizou? Deixa-me ler para vocês uma coisinha. Isaías, só um minutinho, 28, 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômito. Falando deste dia, o profeta está dizendo, e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. Irmão, se esse não era um retrato de judeu, a quem, pois, se ensinaria a ciência? Pergunta Mambrano. E a quem se daria a entender a doutrina? Estamos falando de doutrina esta manhã. Os desmando e arrancados dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra. É assim que o Evangelho vem, de Gênesis a Apocalipse. Pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falará a este povo, diz a palavra. E este é o descanso, a paz que eu disse que viria. E contudo, isto eles não quiseram ouvir, mas se afastaram, balançando a cabeça. Deus poderia falar assim, mas o que está por detrás do altar? Vem, igreja. O que está por detrás do altar? Nós não estamos preocupados com o que está de cima. Não estamos preocupados com o que está à frente do altar. Não! O que está debaixo do altar? O que está por detrás do pastor? É o amor. É perdão. É a bondade. Não. Aí está. É o que a palavra nos quer. Nós estamos no tempo de volta à palavra original. A sã doutrina deve permanecer firme em cada um de nós. As línguas. 1 Coríntios 12, 1 a 31. Eu vou estar a resumir, estamos juntos? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, vós pensareis que ereis gentios levados aos ídolos. Muitos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou maldito seja, ou toca, não é? E ninguém pode dizer
que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, não é isso? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Estamos juntos? É dado a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outros a operação de maravilha, e a outros a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um o que como quer, porque assim como é o corpo, é um e tem muitos membros. Estamos juntos? Deus repartiu os dons. Isso sendo colocado nas Escrituras, as pessoas hoje já não estão preocupadas mais em buscar a palavra da salvação. As pessoas hoje estão mais preocupadas, jejuam dia e noite, vão nas montanhas à busca de dom, de falar em língua, curar os enfermos. E a verdade, dom salva alguém. Dom arrebata o irmão. Por que estão mais preocupados? É mesmo que isto acontece. Mas não se afaste da palavra de Deus. Alguns, quando têm dom da profecia, já estão abandonando a igreja e criar a igreja profética. Porque ele trabalha de manhã até a noite. Está a profetizar. Que tem dom de profecia. Hipócrita. 1 Coríntios 13. Onde eu quero ir. Mas porém, eles têm muita coisa manufaturada. Muita fé falsificada. Afora se iam. Muitas vezes atuavam como se tivesse o Espírito Santo. E diziam algo que não era falar em língua. Suas vidas provaram o que era isso. Mas tem havido um artigo genuíno operando de modo inaturado o tempo todo. Ainda não estou a ler a Bíblia. Estamos juntos? Eles têm muita coisa manufaturada. Só para você perceber, amado irmão e irmã, que as línguas faladas nessa igreja não tem nada a ver com o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Eu participei na formação de falar línguas estranhas quando eu tinha meus 12 anos. Estão a cantar louvor, está a falar o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele continua com o mesmo tom para falar línguas estranhas. Quando quer falar para a igreja, em todo mundo. Hipócritas. É Espírito Santo. Hein? Eu vou lhe dizer quando começou a se falar língua estranha. Vocês vão ver. Estamos juntos? Na Bíblia. Escute. O Paulo aqui já fez isso. Coríntios 14, 1 a 30. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. É aqui onde já ele é. Está vendo, irmão? É chitarababa, porque você não há de ouvir, só falar só para Deus. Porque ninguém pode entender, não é assim? Porque ninguém o entende. É aqui o dizer. Está vendo, irmão? É porque ninguém o entende. Então está a falar algo. Não precisa que haja intérprete, porque está a falar entre ele e Deus. A mesma Bíblia. Vamos embora.
e que o Espírito fala de mistério. Mas os que profetizam falam aos homens para a edificação, a exortação e a consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. É Paulo falando, não é assim? Mas muito mais do que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua, não é assim? Estranho. A não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em língua estranha, que vos profetaria? Se vós não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, citarra, não formaram sons distintos, como se conhecerão o que se toca com flauta ou com a citarra? Porque se a trombeta ter sonido, certo? Quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciar de palavra bem inteligível, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei barbo para aqueles a quem falo, e o que fala será barbo para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar nele, para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala a língua estranha, ore para que possa interpretar. Estão entendendo? Ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, e o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, o que fareis? Pois orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indómito? O homem, sob a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graça ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros. Do que diz 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede menino na malícia e adulto no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em língua estranha e entrar um em outro ou infiel, não dirá porventura que estáis loucos? Hein? Mas se todos profetizarem em algum indoto ou algum indoto infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Entendeu? Entre vós. Aí está dizendo, Deus está entre vós. Quando vos ajuntares, um de vós tem salvo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça isso tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, estejam calados na igreja e falam consigo mesmo, e falam 2 ou 3. E o outro, julgue. Estão entendendo? O outro, julgue. Quando estão a falar língua estranha, então podem falar. Mas o outro deve julgar o que está sendo
falado está de acordo com as escrituras ou não? Agora, Atos 1. Compreende-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Não é isso que eu li no princípio? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria. Entenderam? Quando Deus disse, por outras línguas estranhas falarei. Não é isso? Não está aqui a falar com outras línguas estranhas. Agora a pergunta é, agora quando você diz interpreta, ele diz que mas no ato não houve ninguém que interpretou. Mas a pergunta é, se a Bíblia diz que eles ouviam cada um a falar na sua própria, há necessidade de haver intérprete. Não há necessidade de haver intérprete. Porque Pedro falava em Xangana naquele dia. Falava em Ronga, falava em Sena, falava em Dau, falava em Matso, falava em Chuapo. Todos os machuapos, todos aqueles de Quilimane que estavam lá, ouviam Pedro a falar na sua própria, independentemente, quando ele abria a boca, cada um ouvia a falar na sua própria. Para quê? Para que a mensagem de Deus chegasse aos ouvidos de ouvintes. Está entendendo? Então, que haja também, se é para se falar a língua estranha, que essas línguas, de repente um irmão veio, a irmã veio aí e não sabe falar Xangana, de repente está a falar em língua, está a falar em Xangana, nunca falou em nenhum dia Xangana, mas pela primeira vez está chegando aqui, já está começando a falar em língua. E cujo a língua não deve nenhum irmão falar em língua enquanto eu estiver a pregar aqui. Porque Deus não é bruto para usar duas pessoas ao mesmo tempo. Está entendendo? 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7 irmãos na igreja estão falando em língua. Está fora da? Fala um e os outros fiquem calados. Para que a igreja possa ouvir o que está sendo falado lá. E que por sua vez haja intérprete. Depois de o irmão interpretar o que falou o Espírito Santo quer falar, falou o Espírito Santo se na língua estranha, outro irmão interpretou. Então, senta a direção para ver se o que foi falado está de acordo com a Bíblia ou não. E depois a mensagem pode chegar à igreja. É o que diz o profeta aqui em cima. Estão entendendo, igreja? Então, não é nós sujo, quero Deus quer nos usar para falar língua estranha. Acabou de dormir com mulher de dor, não está a vir aqui falar língua estranha. O Espírito Santo usar a ti para falar aqui. Você é pecador, sem confessar, um incrédulo. O Espírito Santo usar a ti para falar com a igreja dele. Então esse Deus é Deus de confusão. É Deus de... Deus não é hipócrita. Deus trabalha nos lugares limpos. Deus não é Deus de confusão como em todas as igrejas dos santos. A igreja dos santos tem que ter a ordem. Então, nós estamos de volta à sã doutrina. Temos que voltar aos princípios bíblicos. Vamos falar em língua, irmã. A irmã tem dor de língua, então vem aqui, vou te ensinar como você melhorar bem a tua língua. Direito é isso que fala isso. Para te ensinar para melhorar bem a tua língua. Deus pode usar qualquer um. Então, se você tem um dom de falar língua, então ore para que Deus possa interpretar. Baixa a veia para ser irmã que estou a pregar, está a falar língua aí. É só eu tirar para fora, irmã, está a fazer chatice. Vá para aí. Deixa o Espírito Santo pregar, falar a palavra dele. Depois vamos vir te atender aí. Ah, de ver que a irmã vai se considerar demônio com vergonha. Vai se já levantar. Já vi, já. O Espírito Santo já saiu, irmã. Já saiu o Espírito Santo. Está a vir aí.
Até que as igrejas são ultrapassadas com o curandeiro. O curandeiro, quando fala língua estranha, tem um intérprete ao lado aí. Hã? Vocês não sabem disso? Nunca conviveram com familiares de curandeiro? Eu, a minha família, meu pai é um curandeiro, por isso alguns não querem converter. Não é? Nós estamos aí. Fala língua estranha, esta fala língua estranha, mas tem aquele que está. Igreja é ultrapassada com o curandeiro. Até o curandeiro está seguindo o que Paulo disse, haja intérprete. Quanto mais igreja não tem intérprete. Tem sentido? Hã? Nós Israel, será ultrapassado com o curandeiro. A minha língua chama-se Macumbi, né? Que lhe acompanha. Hã? É muito entende, né? Não sei falar isso agora. Nunca ouviu dizer isso? Nunca foi no curandeiro, mas falou? Nunca. Eu já fui. Eu já fui no curandeiro. Minha avó era curandeira. Nunca fui. Se eu cresci com ele. Minha prima é curandeira. Quando vou visitar, não estou indo no curandeiro? Só que não estou indo consultar o espírito dele, mas estou indo, não anda? É normal você me ver, estou em casa de minha prima. E vimos o pastor Germano em casa do curandeiro lá em Luta. Ah, pastor Germano? Até podem tirar foto mesmo. Aquela minha irmã com aquela roupa dela aí aparecendo. Oh, o homem está, mano. Me tirar foto. Ih, pastor Germano estava ontem. Porque a minha família são tem curandeiros. Já fui no curandeiro, já escuto eles já falaram. E a minha avó era pior, tinha boneco que falava. E ela interpretava o boneco. Está vendo como que demônio é isso? Leia a mensagem Cristianismo contra a idolatria. O profeta diz que o demônio entra no boneco, fala para responder à oração dos seus fiéis. Vai na Índia. Na Índia colocavam vale, tu sabe. Quando alguém queria alcançar um objetivo, tinha que passar a pisar garrafas. A tirar sangue até conseguir chegar onde tem aquele ídolo. Quando chegava onde tem aquele ídolo, aquele ídolo falava, o diabo entrava no ídolo, respondia àquela pessoa. É por isso que os indianos é difícil converter, porque os ídolos respondem às suas orações. O diabo vai aí, lê a mensagem que está indo contra idolatria. Pensa que é fácil converter essa pessoa se acredita que o demônio fala com ele? Eles pensam que é Deus. Então, temos que ter muito cuidado. A idolatria não é só isso. Tua mulher pode ser ídolo. Teu computador pode ser teu Deus. Não é? Teu telefone pode ser teu Deus. Emprego também pode ser teu Deus. Tudo isso pode ser teu. Tudo aquilo que te priva. Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, não é? E coloca Deus em segundo lugar, é uma idolatria. Está entendendo? Que Deus possa te abençoar. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.